Oi, eu sou o André, eu tenho 19 anos, eu sou daqui mesmo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, nasci aqui, cresci aqui, estou há anos na mesma casa aqui na Zona Sul. E eu atualmente estou estudando medicina na URGS, com previsão de formatura em 2025. Eu estou indo no momento para o terceiro semestre, que começa agora em agosto. Bom, o nome da minha mãe é Ana Maria Kilser, e o nome do meu pai é João Flávio da Silva Santos. A minha mãe, ela nasceu lá em Salvador das Missões, uma cidadezinha bem pequena, perto de Santo Ângelo, e meu pai, ele nasceu em Santa Maria. Os dois se conheceram em Santa Maria enquanto cursavam a universidade lá, os dois são da área da saúde, o que eu acho que me estimulou bastante, porque desde pequenininho eu cresci ouvindo esse universo de hospital, de como é atuar lá nessa área, né? Meu pai, ele é médico pediatra e minha mãe, ela é fisioterapeuta. Então, eu estudei durante toda a minha vida no Colégio Marista Rosário, desde pequenininho, entrei lá acho que com 5 ou 6 anos, então fiz todo o ensino fundamental, todo o ensino médio lá, tem um espaço muito especial no meu coração, umas recordações muito boas que eu fiz lá. E então, eu passei na primeira oportunidade, né, para que eu fiz o vestibular. Na verdade, eu não cheguei a fazer o vestibular para medicina, eu fiz vestibular para ciência da computação, que era esse o meu plano original. Eu acho que eu nem pensei tanto em medicina porque eu tinha um pouco de medo de não passar, né, por causa da competitividade, né, de ser mais difícil. Mas daí eu acabei fazendo o Enem também, né, e daí pelo Enem eu vi que eu tinha nota para passar. Daí eu tentei, deu certo, felizmente. Estou muito feliz com a escolha que eu fiz, que eu estou gostando bastante de aprender sobre o assunto. E além dos meus pais, né, terem me incentivado, né, a ir para essa área, eu acho que é uma área muito bonita, porque a gente consegue, é uma área que dá para ver bem claramente como tu faz um impacto positivo na vida de muita gente. Então acho que deve ser muito gratificante essa sensação de no fim do dia poder pensar que tu ajudou muitas pessoas, né? Eu acho que dá uma sensação muito bom, dá um sentido para a tua vida, e é algo que eu quero buscar. Eu passei no vestibular para ciência da computação, só que eu não cheguei a cursar, porque foi no mesmo ano, né? Foi a mesma data de início, ia começar junto com o da medicina, só que daí pelo SISU eu acabei trocando, daí eu entrei pelo SISU. E eu comecei em 2020, no início de 2020, começou em fevereiro, então eu mal comecei, já teve a pandemia, então eu já entrei no EAD. Tive uma semaninha de aula, né, mas foi mais conhecer o pessoal mesmo, semana de trote, essas coisas, aula mesmo, não chegou a ter muita coisa, só conhecer um pouco a URGS, né, o ICBS, a FAMED, os prédios onde a gente tinha aula, mas foi só um gostinho mesmo, porque depois disso a gente ficou praticamente o tempo todo só tendo aula por internet mesmo. Assim, eu já estava vendo lá em dezembro as notícias sobre a China, sobre os casos, né? Mas eu nunca pensei que ia tomar essa proporção. Nas primeiras vezes que eu ouvi falar sobre, né? Nunca imaginei. Daí quando começou a ir para a Europa, daí eu comecei a pensar que ia mesmo se alastrar por todo o mundo. Daí já começou a cair um pouco a ficha, mas até março eu não conseguia imaginar que a minha vida ia mudar tanto, que ia durar tanto tempo também. No início eu jurei que eu pensava, nossa, até julho, até agosto, no máximo, já vai começar a voltar. Não tinha essa ideia de que ia durar tanto. Daí caiu a ficha, foi difícil. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência com aula online, foi a primeira vez, foi bem diferente. Às vezes eu ainda acho que eu não estou tão acostumado, né? Porque é uma experiência completamente diferente. Foi bem difícil no início, principalmente porque eu sou meio tímido, então eu tenho um pouco de dificuldade de conhecer o pessoal via internet, né? E daí tem muitas pessoas que eu acabo mais sabendo só o nome, nem o rosto eu sei direito, porque às vezes não tem foto, não tem. E eu nunca falei com a pessoa antes. A minha sorte foi porque a gente teve a primeira semana, daí eu consegui conhecer algumas pessoas. Essas pessoas se tornaram minhas amigas, então ao longo do curso eu tinha alguém para compartilhar as dificuldades e as coisas boas. E isso me salvou bastante, porque senão acho que eu ia ter tido bastante dificuldade de conhecer. Os professores também eu tenho um pouco de dificuldade de conhecer por causa dessa distância, né? Acho que a gente perde um pouco o timing social de como interagir, às vezes fica um pouco. A maioria dos professores busca interação, só que às vezes fica
um clima de será que eu respondo? Será que se eu abrir o microfone alguém não vai falar junto? Será que alguém vai falar no meu lugar? Daí fica às vezes um silêncio, né? Todo mundo sem saber muito bem como interagir. Mas acho que a gente está aprendendo um pouco a melhorar essa parte. E, bom, em termos de estudo foi bem diferente também, porque eu, é, é mais flexível agora, eu diria, essa possibilidade das aulas. Os professores fazem de jeitos muito diferentes, né? Tem vários que preferem fazer aula ao vivo, síncrona, e passar o conteúdo dessa forma. Tem vários que preferem gravar a aula e depois fazer um encontro para tirar dúvidas. Cada um vai tentando encaixar o jeito que eles preferem, né? Então, em relação ao horário das aulas, eu acho que acabou se flexibilizando também. Vários professores alteravam um pouquinho o horário que eles davam às aulas. Algumas que eram mais cedo começavam um pouco mais tarde. Por exemplo, em vez de 7h30 às 8h. Eu acho que depende um pouco da cadeira, o quanto elas cumpriam do horário que era estimado para elas. Algumas faziam mais rápido, né? Uma duração um pouco menor, mas acho que não tão menor assim. É que algumas cadeiras que eu tinham as aulas práticas, né? Daí, não tendo as aulas práticas, acabaram que essa carga horária não diminuiu bastante por causa disso. Também tiveram cadeiras que o que elas faziam era postar a aula, daí depois ter um horário para discutir. O que acontecia é que, às vezes, esse horário para discutir, ele durava bastante, então às vezes acabava um pouco repetitivo e cansativo, porque já teve as aulas que a gente teve que assistir um tempo antes, daí depois a gente ainda ia discutir e se estendia. Daí, se uma cadeira faz isso, até tudo bem, mas quando várias fazem, acaba que fica bem cansativo, porque tinha dias que a gente, por exemplo, passava quase o dia inteiro na frente do computador, depende de como tu monta a tua grade, né? Acho que pode variar um pouco, mas tinha dias que acho que tinha aula das 8h ao meio-dia, daí 1h30 já tinha aula de novo, daí a tarde inteira, daí quando vê, tu fica o dia inteiro na frente do computador, daí no outro dia já acorda, a primeira coisa que faz já é ficar à frente do computador, fica um pouco cansativo, né? No início a gente ainda tem o gás, mas quando já tá chegando no fim do semestre, já não aguenta mais ligar o computador. Bom, eu acho que depende também um pouco do jeito que o professor dá aula, do quanto ele está acostumado a esse formato, né? Eu entendo que tem vários que estão entrando nesse universo, que eles também estão aprendendo a dar aula, então eu entendo que alguns vão ter mais dificuldade do que outros. Bom, eu gostei bastante desse formato de gravar a aula e discutir depois, quando essa discussão ela é um pouco menor, se ela não é tão grande. Se ela fica muito grande, eu acho que fica cansativa, mas se for só um tirar dúvidas mais pontual, eu acho que funciona bem. Eu gosto quando dividem as aulas em vários vídeos curtinhos, porque eu acho que daí tu consegue se programar melhor para assistir durante a semana e ficar um pouco menos cansativo. Mas eu acho que eu tive aulas síncronas também que eu gostei bastante. Acho que depende muito da forma que o professor ele leva a aula mesmo, quanto ele está familiarizado com o ensino à distância. Mas também tive umas aulas síncronas que ficavam bem cansativas, porque era só o PowerPoint, daí tu nem vê o professor, daí era só o professor falando, daí cansa. Acho que quando tem um pouco mais de interação, né, ajuda bastante. Mas às vezes eu sei que a interação é difícil também, quando os professores propõem interação, às vezes não funciona tão bem, né? Até porque o pessoal às vezes fica meio tímido, né? Não se conhece muito bem ainda. Mas eu gostei bastante do modelo de gravar e discutir depois as dúvidas pontuais. Bom, eu tenho colegas de vários lugares. Eu tenho até uma colega que é inclusive do Peru. Foi bem interessante ter essa diversidade. Mas tem também colega de Minas, da Bahia, São Paulo, de vários lugares, da Amazônia. É bem interessante, eu gostei bastante dessa diversidade. Eu não estava acostumado a ter essa diversidade mesmo. E o problema dessa distância é que a gente teve um pouco de dúvida em relação a quando é que a gente ia ter aula prática. Elas começaram essa semana, mas foi um pouco enrolado a decisão de quando ia ser, estava um pouco... a gente tinha essa incerteza se ia até mesmo, até porque começaram a decidir mais
a falar mais concretamente, basicamente mês passado. Então, e ainda confirmaram que ia ter mesmo segunda passada, sendo que começava essa semana. Então, eu penso que é bem complicado para eles não saber direito quando vir, quando voltar, né? Penso bastante nisso. Bom, teve um período bem grande que a gente ficou sem aulas, que acho que a hora que estava se estruturando nesse momento. Acho que até podia ter sido menor, eu achei que demorou bastante mesmo. Eu acho que parou em março, né? Se eu não me engano, voltou só em agosto. Então foram vários meses que a gente ficou sem, sem saber direito, né, quando é que ia voltar, vários meses de incerteza mesmo, que é bem ruim, né? Gera uma ansiedade, essa incerteza de quando volta, como vai ser. O que acontecia, alguns professores entraram em contato com a gente e já começaram a dar um pouco de. Não era o conteúdo em si, mas uma aula que já ia ajudar um pouco com o conteúdo, já ter um pouco de contato com o EAD, né, para aprender, o que eu acho que foi bem legal, porque daí acho que eu tive uma professora, eu não lembro quando que ela começou, mas ela já, acho que foi por julho, mas eu não tenho certeza, julho ou junho. Daí ela já dava aulas, que ajudou bastante. E a gente teve uma cadeira que começou antes, mas agora eu não lembro quando, mas essa cadeira começou bem antes, eu acho que ela começou em maio, agora que eu lembrei. Daí foi bom, porque daí essa cadeira, além de ser um contato, né, com a universidade que a gente estava querendo, né, porque é bem chato ficar tanto tempo sem fazer nada, né, e sem saber direito como usar o tempo. Era uma cadeira bem legal, mais de interação mesmo. Então foi bem bom. E daí ela conseguiu acabar mais cedo também, né? Daí deu uma folga com as outras cadeiras para ficar menos sobrecarregado no fim de semestre. Nas cadeiras, eu acho que todos meus colegas são da medicina mesmo. Eu tenho alguns colegas que já são formados em algumas outras profissões. Eu tenho colegas enfermeiras, tenho colega farmacêutica, então eles já têm essa bagagem, né? Mas meus colegas em si acho que são todos da medicina mesmo, nas cadeiras. E sim, por enquanto eu estou no ciclo básico ainda, então a maior parte das cadeiras são mais dessa área da biologia mesmo, para dar uma base, para depois chegar na clínica sabendo, né? Por enquanto é mais isso. As cadeiras que tinham aula prática eram anatomia, histologia, tanto anatomia 1 e 2, histologia 1 e 2 que tiveram. Também tinha uma cadeira que se chama Introdução à Atenção Primária, que é para aprender mais como funcionam o sistema, o SUS, né, e como funcionam as unidades básicas de saúde. A gente visitava a Santa Cecília, a unidade Santa Cecília, isso a gente não teve, infelizmente, eu acho que não vai ter como recuperar. E outra cadeira que a gente tinha atividade prática é uma que se chama Promoção e Proteção da Saúde da Criança e do Adolescente, que também visitava creche, escola, hospital para aprender um pouco do básico, né, da pediatria. Eu acho que isso aí também, infelizmente, não vai ter como recuperar. Anatomia, a gente está recuperando as práticas agora, né, depois de já ter concluído as cadeiras teóricas. É um pouco esquisito rever depois de tanto tempo. Algumas coisas já não estão mais tão claras na memória, né? A gente tenta dar uma revisadinha antes, mas ainda assim é bastante informação, então às vezes é um pouco difícil, mas eu acho que está sendo bem, está funcionando bem o curso, eu estou gostando bastante. Está dando para revisar bem, para aprender bem. Bom, o curso ele não vai ter toda a carga horária que era na época presencial, é menor. Eles dividiram a turma em 2 horários. A princípio, pegam os mesmos horários que a cadeira tinha originalmente na semana. Então, anatomia 1 é segunda, terça e quarta, e anatomia 2 vai ser na terça e na quarta. Daí eles dividiram a turma em 2 horários, né? Cada aula dura 1h30. O primeiro horário é das 8 às 9h30, o segundo é das 9h30 às 11h. Mas é flexível também, não acaba certinho, dá para ficar um pouco mais de tempo se precisar na sala. E
além de dividir a turma em 2 horários, nesses 2 horários tem duas turmas também. Então, dividiu a turma inteira, né, em 4 turmas, mais ou menos uns 18 por turma. E daí, nas salas, pedem para dividir em grupos menores, para ir em cada mesa olhar as peças, de mais ou menos 2 ou 3 por mesa. E eles forneceram, no primeiro dia, uma máscara PFF2, também um face shield e as luvas. Pelo que eu sei, o terceiro semestre as aulas são teóricas mesmo, então não vai ter nada, porque as cadeiras já são teóricas mesmo, não tem muita atividade prática. Então, é um pouco até triste pensar, né? Depois de ter as práticas, ter que voltar só para ter o EAD, mas tudo bem. Eu acho que eles vão tentar fazer para o primeiro e para o segundo semestre as práticas concomitantemente ao curso, ao ensino. Mas tem que sempre analisar como é que anda a pandemia no estado, né? A situação. Daí pode ter alteração, mas pelo que eu entendi, eles vão tentar fazer. Eu me inscrevi nessa campanha de vacinação que eles chamaram, acho que o pessoal da medicina, da enfermagem, acho que da biomedicina e da farmácia. Eu me inscrevi, só que não me chamaram ainda, eu estou esperando. O curso dura 100 horas para conseguir o certificado, daí quando o pessoal acaba, eles geralmente param, daí eles chamam mais gente, então ainda estou esperando para ver se vão me chamar, espero que sim, porque eu quero participar dessa campanha, acho que deve ser muito bom, uma experiência muito legal. Estão vacinando a partir, os meus veteranos já estão recebendo a vacina porque eles vão ir para o quarto semestre, daí já vai começar a ter atividade no hospital, mas como o primeiro, segundo, terceiro semestre da URGS não tem atividade no hospital obrigatória em si, acaba que não recebe a vacina ainda. Eu ainda não tenho nada concreto, nada certo, eu quero estar bem aberto para experimentar um pouco de tudo por enquanto, mas o que me chama bastante interesse é a cirurgia. Gosto bastante do aparelho digestório, né? Sinto essa curiosidade, mas tem várias áreas que me chamam interesse, na verdade. Também gosto de pediatria, me parece interessante. Neurologia também acho bem interessante, então eu tô bem indeciso. Acho que eu ainda vou ter que explorar bastante para ver o que combina. Eu moro com a minha irmã e com a minha mãe, mas meu pai ele visita bastante, então ele está toda hora aqui. Até porque a cachorra dele, ele tem que deixar aqui quando ele vai para o trabalho, então ele vem bastante aqui. E mudou completamente a rotina. Nossa, eu e a minha irmã, a gente estava acostumado, né, todo dia sair, ou para ir para a escola, para a faculdade, ou para minha irmã para o estágio, né? E daí, de repente, a gente não saía mais, a gente ficou bastante isolado, saía bem pouco. A minha mãe, ela tinha que ir para o trabalho, né? Então, isso continuou normal, ela trabalha de noite, no período da noite. E mudou bastante. Bastante cuidado com a higiene também, né? Quando chega as compras, lavar a mão toda hora, bastante. Sair sempre de máscara, com certeza. Mudou completamente. Bom, a minha mãe, ela é fisioterapeuta. Ela trabalha no Clínicas, na HCPA. Ela trabalha na parte de UTI neonatal. Então, ela está sempre falando dos bebês que tem lá, né? Cada coisa amada. Meu pai, ele trabalha no Conceição, na parte de neonatal também, então ele recebe os partos, né? A minha irmã, ela faz arquitetura na URGS também, ela está finalizando o curso, ano que vem ela já se forma, e ela está fazendo estágio também. Ela faz bastante estágio, no momento ela está fazendo estágio tanto de manhã quanto de tarde, então bastante. Ela mais EAD também, né? Ela faz tudo EAD praticamente. Às vezes ela vai no escritório, mas mais raramente, é quase tudo em casa também. Eu acho que foram poucos, eu acho, bebês com Covid. Eu acho que tinha mais preocupação com as mães que tinham Covid. Eu acho que bebê, eu sei de um, acho que de um ou dois, mas foram poucos. Era mais as mães. Sim, quando ela chegava de casa, ela sempre ia direto para o banho, né? Então, eu mal via. Ela chegava tarde, né? Então às vezes eu já estava até dormindo quando ela chegava, mas ela chegava e ia direto pro banho, daí depois eu via ela, dava o oi. Assim, era sempre uma preocupação, né? Porque é um risco que está se expondo todo dia, uma angústia. Eu ficava um pouco mais tranquilo, porque era na área da pediatria, que é um pouco mais poupada, mas ainda assim, é contato com muita gente, né? Até os colegas que podem também pegar, né? Os pacientes
toda hora chegando gente nova, né? Então é sempre um contato. Então até a vacinação era sempre uma preocupação, uma angústia, né? E... Mas ainda bem deu tudo certo, ela não nos contaminou com Covid em nenhum momento, ainda bem. Ninguém aqui em casa pegou. Ainda bem, mas sempre ficava a preocupação de se vai pegar ou não, né? Nossa, eu lembro do dia que televisionaram a primeira vacinação, foi muito emocionante, nossa, eu fiquei muito feliz, quase chorei, inclusive, porque, nossa, deu aquela sensação de esperança de que finalmente a gente está caminhando para voltar, agora não tem mais aquela incerteza de quando é que vai acabar, eu sabia que, eu imaginava que ainda ia ter um longo caminho, né, mas ao menos já deu aquele pontinho de esperança de que finalmente estão fazendo alguma coisa para que acabe esse momento tão difícil. Quando os meus pais vacinaram também foi muito bom, um dia muito feliz, que daí tá, trouxe a sensação de que tá chegando perto de mim, né, a vacinação, e também todo o alívio de saber que eles estão mais seguros agora no dia a dia deles. Sim, eu fiquei bem distante, assim, de ver presencialmente os familiares durante esse período, infelizmente. Minha mãe ficou mais de um ano sem visitar a mãe dela, eu também, eu tô desde que começou a pandemia, na verdade, eu não vi minha avó materna, é, por causa todo o medo, né, da viagem, que é longa, tem que pegar ônibus, daí não sabe, não tem como ter certeza se eu não contrair, né, eu não queria levar a doença para lá, porque ela é idosa, todo esse risco, hoje em dia ela já está vacinada, ainda bem, lá no interior, então não tem essa preocupação tão grande, né, mas a minha avó paterna também eu só vi uma vez durante todo esse período. Vários familiares que faz muito tempo que eu não vejo, ou que eu nem vi durante esse período, muitos amigos também, que é mais antigos, né, que eu já conheci antes da pandemia. Tem vários que eu não vi até hoje, e os que eu vi duas vezes no máximo, então tô com saudade desses momentos. Então, mais próximos que eu conheço, alguns amigos meus contraíram a doença, mas todos tiveram uma forma mais leve. Alguns bem assintomáticos, quase não tiveram nada. Alguns já ficaram um pouco piores, com febre, bastante tosse. Eu tive uma amiga que ficou mais mal, que ela ficou bem abatida, meio sem apetite, com febre. Para ela foi mais difícil, mas nenhum deles chegaram a ter que ser hospitalizados. Hospitalizado, eu sei que um pai de uma amiga minha foi, que ele ficou mais mal, mas deu tudo certo, ainda bem ele voltou para casa. Não conheço ninguém que faleceu por Covid, mas várias pessoas que eu conheço contraíram a doença, mas ainda bem ficaram bem no fim. Bom, eu vou acabar sempre lembrando dela porque foi quando eu entrei na faculdade, então acho que essas duas coisas vão acabar meio atreladas, independentemente de qualquer coisa. Eu acho que ela também marcou que ela meio que atrasou tudo, que é várias experiências que eu ia ter, que eu tive que deixar para depois, por conta dela, conhecer o hospital, eu não conheço até hoje, conhecer a URGS, eu conheço muito pouco. Então, ela atrasou várias experiências, vários contatos que eu já podia estar tendo com pesquisa, com outras atividades mais extras, né, não obrigatórias, que eu acabei não tendo muita proximidade, né, então eu acho que marcou isso, de um pouco de atraso, que eu vou ter que recuperar mais para frente, acho que seria mais isso. Bom, olhar os noticiários é difícil ultimamente, né, porque a gente ouve como tá complicada a situação, sempre os leitos estão muito ocupados, sempre tem, infelizmente, muitos novos casos de óbitos, muitos novos casos de contaminação, então o número só aumenta, fica cada vez mais assustador, muitas histórias tristes, né? E, além disso, também fica uma sensação um pouco de frustração de sempre serem registradas aglomerações, serem registradas pessoas fazendo coisas que são claramente erradas e que já foi bem divulgado que não é para fazer isso, as pessoas fazem mesmo assim, fica esse sentimento de frustração, de ser triste perceber que tem tanta gente que não tem um pensamento coletivo, de ajudar a sociedade mesmo, né, de que ela está colocando a vida dela e de tantas pessoas em risco por falta de empatia mesmo, fica esse sentimento um pouco frustrante, e também várias notícias de que a gente ouve de condutas até do Estado sendo
questionáveis, né, sendo meio sem cabimento no combate à pandemia, que se seguissem recomendações mais científicas, mais válidas, a gente sabe que a situação podia estar bem diferente. Então fica esse sentimento também de tristeza de acompanhar as notícias. O SUS é incrível, né? Mas a gente sabe que se ele não tiver o cuidado por parte do Estado que ele tem que ter, vai acabar tendo problemas também, né? Porque o Estado tem que estar sempre dando prioridade para a saúde, que é uma das áreas mais importantes, é fundamental. Então, a gente sabe que às vezes, infelizmente, vem governos que preferem não dar toda a atenção que ele precisa, às vezes por querer privatizar, às vezes algumas ideias mais nessa direção de achar que o serviço privado vai ser sempre melhor, acaba que cria essa, às vezes falta recurso em alguns lugares, tem muita disparidade no SUS, né? Tem, tem hospitais muito bons de referência, mas também tem alguns locais mais isolados, mais afastados, que às vezes recebem poucos recursos, né? Acaba ficando um atendimento desigual, tanto quando se comparar a capital com o interior do estado, quando se comparar até os próprios serviços de saúde na capital também tem diferenças. Então, eu acho que é isso. Apesar do SUS ser inestimável, ele tem que receber o cuidado que ele merece, senão acaba que nem todo mundo vai receber o serviço, né? A gente sabe que a maior parte da população depende do SUS, então ele tem que estar sempre recebendo muito investimento, muita atenção. Eu acho que já era anterior à pandemia e agora ficou mais evidente, né? Porque agora já agora tem mais demanda, né? Então cada vez mais precisa, se nota mais facilmente a falta. Eu acho que depende, eu acho que é isso, é muito desigual. Acho que na capital tu antes da pandemia tu ia conseguir um leite, sim, mas às vezes no interior tu não consegue, né? Tu acaba tendo que ter todo o deslocamento até a capital. Acho que isso é muito desigual no Brasil e dentro dos próprios estados. Bom, eles comentaram que estava lotado, que lotou, né? Lotou e tiveram que. Onde o meu pai trabalha, chegaram a usar a parte de neonatal como leito para Covid. Isso eles comentaram. Que chegou a lotar mesmo, falta. Esperança eu tenho. Eu vi que está previsto para setembro, né? Que todo mundo que já esteja acima de 18 receba a vacina, estou com esperança de receber em setembro. Mas eu acho que a gente ainda está numa situação bem preocupante. A gente não está com as UTIs lotadas, né? Como já teve em março, mas elas seguem com uma ocupação bem alta. E sempre fica o risco de subir, né? Agora tem variante nova, as pessoas estão mais cansadas da pandemia, então às vezes elas estão começando a sair mais, a ter menos medo do vírus, mesmo sem receber a vacinação, né? Então fica esse medo de se vai vir uma terceira onda ou não, mas eu tenho esperança de que esse ano já comece sim a gente voltar aos poucos à normalidade, estar com a vacinação, quando a maior parte da população receber as 2 doses. E espero que esse ano já melhore, que 2022 seja uma história bem diferente do que foi em 2021. Bom, de atividades novas que eu comecei a praticar durante a pandemia, uma coisa que eu comecei a fazer foi praticar mais atividade física, que antes eu era bem sedentário, daí durante a pandemia, como eu tinha bastante tempo livre, principalmente nesse período que eu fiquei sem aulas, no início da pandemia, eu comecei a me motivar a fazer coisas novas, né? Então eu peguei um pouco esse hábito, que foi uma coisa boa que a pandemia trouxe. Eu também, principalmente durante esse intervalo também, eu comecei a tentar aprender algumas línguas, um pouco de francês, eu tentei um pouco de alemão, um pouco de espanhol e até um pouco de mandarim. Eu dei uma olhada pela internet mesmo, pela internet, mas não me aprofundei tanto, foi mais o iniciozinho mesmo. E um pouco de xadrez também, eu tive uma época que eu estudei um pouco, joguei um pouco. E também assisti muito filme, muita série durante esse período, né? Que a gente fica tanto em casa, buscar alguma coisa para se distrair, ajudou bastante. Bom, eu não mantive diário, algo assim. O que eu tenho são fotos, que eu consigo me localizar um pouco no tempo da pandemia pelas fotos que eu tirei. Mas também não é muita coisa, mas é alguma coisa já.
Bom, durante esse período facilitou bastante ter acesso a esse tipo de evento mais acadêmico, até de outras universidades. Volta e meia eu descubro alguma palestra, algum simpósio, alguma aula de alguma outra universidade, como agora tá sendo tudo por live, né? Eu acabo assistindo, então isso foi bem interessante. Ter a possibilidade de ver aulas que eu acho que eu nunca veria se não fosse pela pandemia, né? Aulas por exemplo, de Universidade do Paraná, Universidade de Santa Catarina, foi bem interessante. Bom, tiveram momentos bem complicados em termos de saúde mental, principalmente por a falta de ver pessoas todo dia, muitas saudades dos amigos, né, que eles são sempre um ponto de apoio, e durante esse período, às vezes, a gente acaba se afastando, mesmo sem querer. O que sempre ajudou muito foi fazer videochamada com eles, sempre dava uma animada nos momentos que eu estava mais mal, mas ainda assim tiveram momentos bem complicados de falta de perspectiva de futuro mesmo, de não saber como é que é a ser, de estar preocupado se eu estou aprendendo mesmo, se eu estou me tornando um bom profissional, esse tipo de dúvida, e também às vezes até um pouco de medo de perder completamente o contato com alguns amigos, daí pela distância mesmo. Acho que é isso, né? Mas hoje em dia eu tô bem, agora eu tô bem. A volta às aulas práticas eram bastante diferentes, estão ajudando bastante, assim, em termos de saúde mental, né? Até um ânimo para fazer as coisas. Bom, uma coisa que eu diria para as próximas gerações é que a gente tem que começar a valorizar cada vez mais as coisas pequenas do nosso dia a dia, que às vezes a gente não se dá conta o quanto elas podem fazer falta se elas forem retiradas de uma hora para outra. Cada momento que a gente pode passar com um amigo, com a família, como isso faz falta. Então, pediria para elas valorizarem esses momentos, cuidarem muito de quem elas amam. Também acho que fica de lição a importância da ciência estar sempre em diálogo com a população, porque a gente viu que talvez esteja faltando um pouco disso, porque, afinal, se tanta gente não está seguindo o que a ciência está falando, talvez tenha um problema de diálogo. Então, cada vez a gente tem que se dar conta da importância da divulgação do conhecimento, né, para todos, investir na educação sempre para formar um povo consciente que lide melhor com essas situações, porque a gente podia ter lidado melhor, fica esse sentimento, né? Então, para caso venha uma situação parecida, é muito importante a gente ter uma educação reforçada para lidar melhor, mas o que eu acho que fica de mais importante é isso, de valorizar pequenos momentos com os amigos, com a família. Acho que a gente nunca sabe, né? Quando vai ser a última vez, ou quando vai ficar muito tempo sem conseguir fazer.